Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um podcast começando, então eu quero saber se vocês estão prontos para mais um aprendizado. Porque eu e a Rosnete, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPA Campus Itaituba, vamos falar um pouquinho para vocês. Adivinha sobre o quê? Sobre arquitetura de software em camadas. Estão preparados? Então, antes de mais nada, já deixa o like aqui, curte, comenta e se inscreve também no canal, né? Se você ainda não for inscrito. Então, bora lá? Rosnete, conta aí pra gente o que é a arquitetura em camadas. Então, Ellen, é o seguinte: a arquitetura em camadas é um dos padrões arquiteturais mais usados, desde que os primeiros sistemas de software de maior porte foram construídos nas décadas de 60 e 70. Em sistemas que seguem esse padrão, as classes são organizadas em módulos de maior tamanho chamado de camadas. As camadas são dispostas de forma hierárquica como um bolo. Assim, uma camada somente pode usar serviço, ou seja, chamar métodos, instanciar objetivos, estender classe, declarar parâmetros, lançar execuções, etc. Da camada imediatamente inferior, embora o padrão não especifique a quantidade e os tipos de camadas. A maioria segue a seguinte organização: apresentação, negócios, persistência e banco de dados. Em alguns casos, a camada de negócio e persistência são integradas quando a lógica de persistências é encapsulada nos componentes de negócio. Além disso, é comum que as aplicações pequenas possuam em torno de 3 camadas e aplicações mais complexas em torno de 5 ou mais camadas. E complementando, Rosnete, isso que você falou, é importante destacar que esse tipo de arquitetura é comum na construção de sistemas de informação corporativos. Para falar em nível histórico, assim, até o final da década de 80, as aplicações corporativas como folhas de pagamento, controle de estoque ou sistemas financeiros executavam em mainframes que eram computadores fisicamente grandes e também muito caros. As aplicações eram monolíticas, né, e acessadas por meio de terminais burros. Terminais burros quer dizer que eles não tinham nenhuma capacidade de processamento e também tinham uma interface totalmente textual. Então, com o avanço da tecnologia de rede e também de hardware, foi possível migrar esses sistemas de mainframes para outras plataformas. E foi nessa época que a arquitetura em 3 camadas se tornaram uma alternativa muito comum, né? A arquitetura de três camadas, ela é uma arquitetura de aplicativo de software bem estabelecida que organiza aplicativos em 3 camadas de computação lógica e física, que são a camada de apresentação ou interface do usuário, a camada do aplicativo em si, onde os dados são processados, e a camada de dados, que é onde os dados associados ao aplicativo são armazenados e gerenciados, né? Então, o principal benefício da arquitetura de 3 camadas é que, devido ao fato de cada camada executar a sua própria infraestrutura, cada camada pode ser desenvolvida, digamos que simultaneamente, por uma equipe de desenvolvimento separada. Pode ser atualizada também ou ajustada conforme a necessidade, sem que isso impacte as outras camadas. E assim, por décadas, a arquitetura de 3 camadas era a arquitetura predominante para os aplicativos de cliente-servidor. Atualmente, né, a maioria dos aplicativos de 3 camadas, eles são alvo da modernização, né, usando tecnologias nativas
cloud, como containers e microserviços, e para migração para clouds, elas são classificadas, né, em camada de apresentação, camada do aplicativo e camada de dados. Então, vamos entender um pouquinho o que é essas três classificações. O que significam essas três classificações? A camada de apresentação, gente, ela é também conhecida como a interface do usuário. Ela é a camada de comunicação do aplicativo, né? Em que o usuário final interage também com o aplicativo. A principal funcionalidade é que ela exibe e coleta informações do usuário. Essa camada de nível superior, ela pode ser executada em um navegador da web, com um aplicativo para desktop ou uma interface gráfica com o usuário. Por exemplo, as camadas de apresentação da web são geralmente desenvolvidas usando o HTML, o CSS, né, e o JavaScript. E os aplicativos para desktop podem ser escritos em uma variedade de linguagens aí que a gente conhece, dependendo da plataforma. A camada do aplicativo, ela também é conhecida como a camada lógica ou a camada do meio, né? Ela é conhecida como o coração do aplicativo. Então, nessa camada, as informações coletadas na camada de apresentação, que a gente falou anteriormente, por vezes em relação a outras informações da camada de dados, usando a lógica de negócios, né? Um conjunto específico de regras de negócio. A camada do aplicativo também pode incluir, excluir ou modificar dados na camada de dados. A camada do aplicativo ela é tipicamente desenvolvida usando linguagens Python, Java, Perl, PHP ou Ruby e se comunica com a camada de dados usando as chamadas API. E por último, né, temos a camada de dados. A camada de dados, por vezes também chamada de camada de banco de dados, como é mais conhecida até, né? Camada de acesso, também ela é conhecida como camada de acesso, ou dados, ou back-end. É onde as informações processadas pelo aplicativo são armazenadas e gerenciadas. Então, pode ser um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, como o PostgreSQL, o MySQL, MariaDB, Oracle, o DB2, Informix ou Microsoft SQL, ou um servidor de banco de dados no SQL, como Cassandra, CouchDB ou MongoDB. Em um aplicativo de 3 camadas, toda a comunicação passa pela camada do aplicativo. A camada de apresentação e a camada de dados não podem se comunicar diretamente entre si. Então, isso foi um resuminho básico aí da definição dessas 3 classificações. O principal benefício da arquitetura de 3 camadas é a sua separação lógica e física da funcionalidade. Cada camada pode ser executada em um sistema operacional separado e plataforma de servidor. Exemplo: servidor web, servidor de aplicativos, servidor de bancos de dados. Eles são os melhores que se enquadram em seus requisitos funcionais. E cada camada é executada em pelo menos um hardware de servidor dedicado ou servidor virtual. Por isso, os serviços de camada, ou seja, os serviços de cada camada podem ser customizados e otimizados sem impactar as outras camadas. Outros benefícios. Em comparação com a arquitetura de 2 camadas ou de camada única, inclui desenvolvimento mais rápido, uma vez que cada camada pode ser desenvolvida simultaneamente por diferentes equipes. Uma organização pode trazer o aplicativo para o mercado mais rapidamente e os programadores podem utilizar os mais recentes e melhores linguagens e ferramentas.
escalabilidade melhorada. Qualquer camada pode ser ajustada em escala independentemente das outras conforme necessário. Confiabilidade melhorada. Uma disponibilidade em uma camada é menos propensa a impactar a disponibilidade ou desempenho das outras camadas. Aí vem a maior segurança, uma vez que a camada de apresentação e a camada de dados não pode se comunicar diretamente. Uma camada do aplicativo bem projetada pode ter a função de uma espécie de firewall interno, impedindo injeções SQL e outros exploradores de vulnerabilidade mal intencionada. Agora, continue sintonizado no nosso podcast que a Ellen vem trazendo novidades para incrementar nosso podcast. No desenvolvimento web, as camadas possuem nomes diferentes, mas desempenham funções semelhantes. O servidor web é a camada de apresentação e fornece a interface do usuário. Ele geralmente é uma página web ou um website, como um site de comércio, vamos citar aqui um exemplo, ou onde o usuário inclui produtos no carrinho de compras, ou detalhes de pagamento, ou cria uma conta. Então, o conteúdo, ele pode ser estático ou dinâmico, e geralmente ele é desenvolvido ali usando um HTML, um CSS e o JavaScript. O servidor de aplicativos, ele corresponde à camada do meio, né? Abrigando a lógica de negócios usada para processar entradas do usuário. Então, para continuar o exemplo do comércio eletrônico que eu dei anteriormente, essa é a camada que consulta o banco de dados do inventário para retornar a disponibilidade do produto, ou inclui detalhes a um perfil de cliente. Então, esse nível, chamado também de layer, muitas vezes foi desenvolvido usando Python, Ruby ou PHP e executa, né, uma estrutura como o Django, Ruby ou Rails e outros exemplos também. E o servidor, né, o servidor de banco de dados, que é a última camada, é a camada chamada também de tier, de dados ou back-end, né, de aplicativos da web. Ela é executada em softwares, que geralmente de banco de dados, como o MySQL, o Oracle, o DB2 ou o PostgreSQL, por exemplo. Ao mesmo tempo que a arquitetura de 3 camadas é facilmente arquitetura de aplicativos multicamada, mas amplamente adotada, há outras que podem ser encontradas em seu trabalho ou em pesquisa. Então, o que é uma arquitetura de 2 camadas? A arquitetura de 2 camadas é aquela arquitetura de cliente-servidor original. Ela é composta por uma camada de apresentação e uma camada de dado. A lógica de negócios reside nas seguintes camadas: na camada de apresentação, na camada de dado ou em ambas. Já na arquitetura de 2 camadas, a camada de apresentação é, consequentemente, o usuário final. Tem acesso direto à camada de dados e a lógica de negócios é, por vezes, limitada. Um simples aplicativo de gerenciamento de contatos em que os usuários podem inserir e recuperar dados de contato é um exemplo de um aplicativo de 2 camadas. O que é uma arquitetura de N camadas? A arquitetura de N camadas, também chamada de arquitetura multicamada, refere-se a qualquer arquitetura de aplicativo com mais de uma camada. Mas aplicativos com mais de 3 níveis são raros.
por níveis adicionais oferece poucos benefícios e pode deixar o aplicativo mais lento, mais difícil de gerenciar e mais caro de ser executado. Como resultado, a arquitetura de N camadas e a arquitetura multicamada são geralmente sinônimos da arquitetura de 3 camadas. É isso aí, queridos. Oi, galerinha, e o aprendizado de hoje foi esse. Espero que tenham absorvido um pouco sobre essa arquitetura. Deixe nos comentários o que vocês acharam. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Ellen, pela troca de ideia e muito obrigada a todos que nos ouviram. Tchau, tchau. Obrigada, Rosnete, pela parceria de sempre e obrigada aos ouvintes pelo esse apoio de sempre também. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!